Solicito o nobre vereador Carlos Alberto Chaves que faça a leitura do versículo bíblico. Alô. O coração prudente medita a parábola. Um ouvido que o escuta é o desejo do sábio. Peço secretário que faça a chamada. 3:29. Peço secretário que faça a chamada nominal dos vereadores. Isso. Desculpa, não. Só chamada. Adilson Roberto, Alessandra Mara Neves, Bruna Lohane Silva Cardoso, Carlos Alberto Chaves presente, Clésio Reis Silva, Elison de Assis Casarino, Presente. Gustavo Henrique Protásio Martins, João Eduardo Freire Teodoro, Luciano Ázara Rezende de Alvarenga, Mark Gleison Rodarte, Maruzan Cardoso Vilela, Robson Antônio Massotti, Thales Patrocínio Camilo, Albert Neres de Santana, Wilson Pimenta de Oliveira. Senhor presidente, eu acordo. Obrigado. Havendo quórum regimental sobre a proteção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e em nome do povo deste município, iniciamos os nossos trabalhos. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Campo Belo. Convidar o vereador Wilson Pimenta para sentar aqui do meu lado, aqui, por gentileza. Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Campo Belo, Minas Gerais. Ata número 48/2023. A Câmara Municipal de Campo Belo reuniu-se no dia 4/12/2023, às 19 horas, no plenário vereador Paulo Edson Bolina, para uma sessão ordinária, a qual foi presidida pelo presidente Elison de Assis Casarino. Iniciou-se com a oração do Pai Nosso, seguida pela leitura do versículo bíblico. Feita a chamada dos parlamentares, registrou-se a presença de Adilson Roberto, Alessandra Mara Neves, Bruna Lohane Silva Cardoso, Carlos Alberto Chaves, Clésio Reis Silva, Elison de Assis Casarino, Gustavo Henrique Protásio Martins, Luciano Ázara Rezende de Alvarenga, Mark Gleison Rodarte, Maruzan Cardoso Vilela, Robson Antônio Massotti, Thales Patrocínio Camilo, Robert Neri de Santana e Wilson Pimenta de Oliveira, e a ausência do vereador João Eduardo Freire Teodoro. Registrou-se ainda a presença de Isaquiel de Almeida Nogueira, Margarete Silva, Michel Antônio Rodrigues, Niqueline Rosário do Nascimento e Régia Vitória da Costa, servidores desta Casa Legislativa. Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus em nome do povo deste município, o senhor presidente declarou aberta a sessão. A ata da sessão anterior foi lida, sendo a mesma aprovada e assinada pelo presidente. Posteriormente, foi realizada a leitura da correspondência recebida, ofício 30/2023, OAB. Requerer esclarecimentos sobre a criação e o funcionamento da atividade jurídica realizada na Casa do Cidadão. Logo após foi apresentada para discussão e votação a proposta de emenda à Lei Orgânica 02/2023, altera o artigo 4º, o parágrafo 4º do artigo 81 da Lei Orgânica Municipal, de autoria de vários vereadores. Colocada a discussão, o vereador Maruzan Cardoso Vilela pediu que constasse em ata que os vereadores Luciano Ázara de Rezende Alvarenga e Wilson Pimenta de Oliveira são favoráveis à redução da taxa de lixo. Colocada em votação, a proposta foi rejeitada por 8 votos contrários dos vereadores Adilson Roberto, Alessandra Mara Neves, Bruna Lohane Silva Cardoso, Carlos Alberto Chaves, Clésio Reis Silva, Luciano Ázara de Alvarenga, Luciano Ázara Rezende de Alvarenga, Robson Antônio Massotti e Wilson Pimenta de Oliveira. Em seguida, foi realizada a leitura dos requerimentos de diários de vereadores e servidores. Neste momento, o vereador Valbert Neri de Santana solicitou que fosse constado em ata que a sua viagem com os vereadores Alessandra Mara Neves, João Eduardo Freire Teodoro e Maruzan Cardoso Vilela foi para conversação com o deputado Marcelo Álvaro Antônio. Na sequência,
o presidente convidou os alunos do Colégio Aquarela para realizarem o uso da tribuna para apresentação do projeto do Laboratório de Iniciação Científica. Seguidamente foram distribuídas as seguintes proposições: emenda modificativa 23/2023, de autoria dos vereadores Bruna Lohane Silva Cardoso e Clésio Reis Silva, ao projeto de lei complementar 9 de 2023. De autoria do Executivo. Emenda aditiva 24/2023, de autoria de todos os vereadores, ao projeto de lei 38/2023, de autoria do Executivo. Moção 05/2023, moção de aplausos e congratulações a segundo sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, senhora Silvana de Fátima Enes Amaral, de autoria do vereador Gustavo Henrique Protásio Martins. A seguir, apresentou-se a emenda supressiva 22/2023, de autoria do vereador João Eduardo Freire Teodoro, ao projeto complementar 09/2023, de autoria do Executivo. Colocada em votação, a emenda foi rejeitada por 13 votos dos presentes, com abstenção do presidente Hélio de Assis Casarino. Ato contínuo, o presidente consultou o plenário sobre a votação nesta reunião da emenda modificativa 23/2023, de autoria dos vereadores Bruna Lohane Silva Cardoso e Clésio Reis Silva, ao projeto de lei complementar 09/2023, de autoria do Executivo, sendo aprovado por unanimidade entre os presentes. Colocada em votação a emenda aprovada por 13 votos em primeira votação, com abstenção do presidente Hélio de Assis Casarino. Em seguida, foi apresentado o projeto de lei complementar 09/2023, altera o dispositivo da lei complementar número 176, de 12 de dezembro de 2019, e dá outras providências de autoria do Executivo. Colocado em votação, o projeto foi aprovado juntamente com a emenda por 13 votos favoráveis em primeira votação, com abstenção do presidente Hélio de Assis Casarino. Logo após, foram apresentadas as seguintes proposições para discussão e votação. Emenda modificativa 19/2023, de autoria dos vereadores Gustavo Henrique Protásio Martins e Luciano Ázara Rezende de Alvarenga, ao projeto de lei 48/2023, de autoria do Executivo. Colocado em discussão, o vereador Albert Neri de Santana requereu dispensa de interstício, sendo uma votação prevalecendo por 2. Pedido aprovado por unanimidade. Colocado em votação, a emenda foi aprovada por 14 votos favoráveis. Projeto de lei número 48/2023 dispõe sobre o transporte privado de escolares no âmbito do município de Campo Belo e dá outras providências, de autoria do Executivo. Colocado em discussão, o vereador Albert Neri de Santana requereu dispensa de interstício, sendo uma votação prevalendo por 2, pedido aprovado por unanimidade. Colocado em votação, o projeto foi aprovado juntamente com a emenda, por 14 votos favoráveis. Emenda modificativa 21/2023, de autoria do vereador Luciano Ázara Rezende de Alvarenga, ao projeto de lei 53/2023, de autoria do Executivo. Colocado em discussão, o vereador Albert Neri de Santana requereu dispensa de interstício, sendo uma votação valendo por 2, pedido aprovado por unanimidade. Colocado em votação, a emenda foi aprovada por 14 votos favoráveis. Projeto de lei 53/2023 cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, CMDE, e dá outras providências, de autoria do Executivo. Colocado em discussão, o vereador Wilson Pimenta de Oliveira requereu a dispensa de interstício, sendo uma votação valendo por 2. Pedido aprovado por 13 votos dos presentes. Colocado em votação, o projeto foi aprovado juntamente com a emenda por 13 votos favoráveis, em virtude da ausência do vereador Maruzan Cardoso Vilela, no momento de sua discussão e votação. O projeto de lei 55/2023 autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, de autoria do Executivo. Colocado em discussão, o vereador Gustavo Henrique Protásio Martins requereu dispensa de interstício, sendo uma votação valendo por 2, sendo aprovado por unanimidade. Colocado em votação, o projeto foi aprovado por 14 votos favoráveis. Projeto de lei 40/2023
institui no município de Campo Belo a obrigatoriedade de comunicação dos procedimentos de aborto realizados nos hospitais da cidade à Secretaria Municipal de Saúde, de autoria dos vereadores Elison de Assis Casarino e Gustavo Henrique Protásio Martins. Colocado em discussão, o vereador Valbert Neres Santana requereu dispensa de interstício, sendo uma votação valendo por duas, pedido aprovado por unanimidade. Colocado em votação, o projeto foi aprovado por 14 votos favoráveis. Projeto de Lei 48/2023 reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos em empregos públicos no âmbito da administração direta e indireta, de autoria de vários vereadores. Colocado em discussão, o vereador Gustavo Henrique Protásio Martins requereu dispensa de interstício, sendo uma votação valendo por duas, pedido aprovado por unanimidade. Colocado em votação, o projeto foi aprovado por 13 votos favoráveis, em virtude da ausência do vereador Valbert Neres Santana, no momento da discussão e votação. Projeto de lei número 51/2023 acrescenta dispositivo na lei número 3.364, de 29 de novembro de 2013, o qual inclui o Dia Nacional da Consciência Negra no calendário de eventos culturais do município, alterado pela lei número 3.795, de 4 de dezembro de 2018, de autoria do vereador Gustavo Henrique Protásio Martins. Colocado em discussão, o vereador Valbert Neres de Santana requereu a dispensa de interstício, sendo uma votação prevalecendo por duas, pedido favorável por unanimidade. Colocado em votação, o projeto foi aprovado por 13 votos favoráveis, em virtude da ausência do vereador Carlos Alberto Chaves, no momento de discussão e votação. Projeto de Lei 52/2023, da denominação de rua Clausir Cardoso Rosa, de autoria do vereador Wilson Pimenta de Oliveira. Colocado em votação, o projeto foi aprovado por 14 votos dos presentes. Em primeira discussão. Projeto de Lei 54/2023 altera dispositivo na Lei 3.756, de 30 de maio de 2018, e dá outras providências, de autoria da mesa diretora. Colocado em discussão, o vereador Thales Patrocínio Camilo requereu dispensa de interstício, sendo uma votação valendo por duas, pedido aprovado por unanimidade. Colocado em votação, o projeto foi aprovado por 14 votos. Posteriormente, foi apresentado o requerimento 119/2023, abono de falta de reunião do dia 27 de novembro, de autoria da vereadora Bruna Lohane Silva Cardoso. Colocado em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Logo após, foram apresentadas as indicações. Indicação 310/2023, implantação de faixa elevada para pedestres na rua Benjamin Constant, ao lado da Igreja Nossa Senhora das Mercês, de autoria do vereador Adilson Roberto. Indicação 315/2023, modelo de elaboração do plano de carreira e vencimentos dos servidores públicos de nossa cidade. E indicação 316/2023, limpeza e manutenção do parquinho no loteamento residencial Mirante do Lago, conforme fotos anexas, de autoria do vereador Luciano Ázara Rezende de Alvarenga. Indicação 317/2023, analisar a viabilidade de implementação de rampas de acessibilidade em toda a extensão da Avenida Prefeito Vanderlei Luiz Maia, bairro Ana Alves. Indicação 318, pavimentação asfáltica da rua Francisco Ferreira Barbosa, na Vila Senhor Bom Jesus, de autoria da vereadora Bruna Lohane Silva. Indicação 319, instalação de postes com iluminação pública na rua Mucuri, no bairro São Benedito, de autoria do vereador Adilson Roberto. Indicação 320/2023, inclusão da rua Carlos Chagas, bairro São Benedito, no cronograma de asfaltamento das vias do município. Indicação 321/2023, pavimentação asfáltica na rua Maria Linhares de Barros, no bairro Floresta, de autoria do vereador Clésio Reis Silva. Indicação 322, providenciar o tapamento dos buracos na Avenida Assembleia dos Anciãos, em frente aos números 279, 332 e 410. A indicação 323/2023, manutenção do calçamento da rua Professora Analzira Eleazar, na Vila São Jorge Velha, de autoria da vereadora Alessandra Mara Neves.
Indicação 324/2023, proceder à retirada de tocos de árvores na calçada da rua. Comendador Francisco Neves. Centro, de autoria do vereador Carlos Alberto Chaves. Colocadas em votação, as indicações foram aprovadas por 14 votos favoráveis. E nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão Coração do Pai Nosso. Lavrou-se a presente ata, que após lida e discutida, será assinada pelo presidente, como determina o parágrafo 3º do artigo do Regimento Interno da Câmara de Campo Belo. A ata está em discussão? Em votação. Em votação. Declara a ata aprovada e a mesma, por mim, será assinada. Solicito ao secretário que faça a leitura da mensagem número 81/2023, enviada pelo Executivo. Senhor presidente, encaminhamos em conformidade com o artigo 81, inciso 2 da Lei Orgânica do Município, o veto total ao projeto de lei complementar número 03/2023, que altera a forma de lançamento e cobrança e institui hipótese de isenção parcial da taxa de manejo do resíduo sólido, prevista pela Lei Complementar número 191, de 29 de setembro de 2021. Não precisa não, né, Meg? É só lá em cima, lá Fica distribuído a Comissão Especial de Veto. Peço ao secretário que faça a leitura da emenda modificativa número 25/2023, de autoria da mesa diretora, ao projeto de lei número 38/2023, de autoria do Executivo. Emenda modificativa número 25/2023. A emenda modificativa número 25/23 ao projeto de lei número 38, de 23 de agosto de 2023, que estima a receita e fixa a despesa do orçamento fiscal do município de Campo Belo para o exercício de 2024. A presente emenda ao projeto de lei anual, LOA de 2024, visa fazer alterações na previsão de receitas e fixação de despesas no que se refere à arrecadação da taxa de manejo de resíduos sólidos do município de Campo Belo. A emenda fica distribuída às comissões competentes. Após uma análise minuciosa da assessoria jurídica da Casa, ao projeto de lei número 51/2023, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares, verificou a necessidade da criação de uma emenda a fim de adequar o projeto à legislação vigente. Por isso, consulta o plenário, porque ele não estava na pauta de hoje, para a gente distribuir essa emenda, consulta ao plenário se vocês autorizam colocar ela para ser votado na próxima segunda-feira. Ok? Pois não. Remanejamento, exatamente. Então, não, vai ser distribuído agora. Está sendo distribuído para ser discutido. Porque não estava para a convocação de hoje. A gente precisa de celeridade para isso. Então, está tudo ok? Beleza. Então, os vereadores, contrato, manifestem. Não? Então, peço ao secretário que faça a leitura da emenda supressiva, número 26/2023, de autoria do vereador Gustavo Henrique Protásio Martins, ao projeto de lei número 51/2023, de autoria do Executivo. Emenda supressiva número 26/2023. A emenda supressiva número 26/2023 ao projeto de lei número 51, de 25 de outubro de 2023, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares. A emenda supressiva vem excluir o artigo 2º, o qual tem a seguinte redação. O artigo 2º, na abertura dos créditos suplementares autorizados no artigo 1, poderá o Executivo Municipal incluir nova modalidade de aplicação, elementos de despesas e fontes de recursos, nas ações constantes na Lei número 4.133, de 15 de dezembro de 2022, que trata do orçamento de 2023. Sala das Sessões, 7 de dezembro de 2023. Gustavo Henrique Protásio. Carlos Alberto, eu acho que vai ser distribuído, então nem todos os vereadores vão estar aqui presentes. Lê a justificativa dessa emenda supressiva, para todo mundo entender que quase que a gente vota um projeto que realmente não podia ser votado.
O projeto número 51, de 25 de outubro de 2023, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares, não trouxe o detalhamento das rúbricas conforme determinado acima, e o artigo 2º trata de forma genérica a abertura dos créditos, deixando em aberto o projeto para que qualquer rúbrica possa ser suplementada, ferindo assim o que determina a Lei Orçamentária Anual 4.133 de 2022. O projeto de lei número 51 de 2023 se mostra contra as disposições da Lei Orçamentária Anual e também a Lei 4.320 de 17 de março de 1964, que dispõe em seu artigo 5º que a Lei de Orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente as despesas de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras, sendo este tipo de princípio da especialização ou especificação. Não? Vou só descolar aqui para poder ler na íntegra. Opa, tem outra emenda aqui. Este princípio norteador do direito orçamentário traz, segundo Harrison Leite, em seu Manual de Direito Financeiro, que o orçamento não pode ser genérico, estabelecer gastos sem precisão ou valer-se de termos ambíguos. Deve ser mais claro possível, com receitas e despesas bem discriminadas, demonstrando o recurso desde a sua origem até a sua aplicação final. Sabendo que o legislador quis trazer exceções ao princípio da especialização, o fez de forma expressa, sendo este o caso dos programas especiais de trabalho, parágrafo único do artigo 20 da Lei 4.320/64, e das reservas de contingência, a linha B do inciso 3 do artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. E, no que se refere ao presente projeto de lei, este não se amolda a tais exceções, devendo seguir as balizas gerais de direito financeiro, mormente a princípios da especialização. A Lei 4.320/54 também traz o seu artigo 43 a seguinte redação: a abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer despesa e será precedida de exposição justificada. Portanto, ao autorizar a abertura de créditos suplementares sem o devido detalhamento, estaria o Legislativo Municipal aprovando lei contrária às disposições das normas gerais do direito financeiro. Além disso, não se pode confundir créditos suplementares com transposição, remanejamento ou transferência. Créditos suplementares visam objetivos mais simples, como corrigir erros no momento de elaboração da peça orçamentária, ou prever gastos menores do que de fato seriam, bem como remediar as normais imprevisões do processo de planejamento, não servindo para alterações cabais no orçamento. Neste sentido, as alterações de fato no orçamento por meio de remanejamento, transposição ou transferência de uma categoria de programação para outra, ou ainda de um órgão para outro, devem ser feitas por meio de lei específica e de forma detalhada, em obediência ao princípio da vedação ao estorno, nos termos do artigo 165, incisos 6 e 7 da Constituição Federal. Caso contrário, como a abertura de crédito suplementar se dá por decreto, estaria o Legislativo autorizando a modificação de quaisquer despesas do orçamento de forma indiscriminada, mitigando a forma normativa da lei orçamentária, sendo patente o vício de legalidade. O fato de autorizar a abertura de crédito suplementar não se confunde com o poder de transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra, de um órgão para outra, ou de um órgão para outra. Desta forma, ainda que haja certo grau de liberdade na legislação que autorize crédito suplementar, ao não indicar a fonte que pode ser anulada, esta fica restrita ao alcance do significado de suplementação. Como ensina Harrison Leite, aqui não há espaço para anulação de outras
despesas de modo livre e arbitrário, dada a expressa demanda constitucional por lei específica para hipóteses de transferência, remanejamento ou transposição. Lado outro, caso não fosse interpretação nesse sentido, bastaria apenas mera autorização legislativa para determinado percentual de crédito suplementar, podendo o orçamento público ser totalmente alterado por meio de decreto, ferindo de morte o princípio da legalidade, da segurança jurídica, da vedação ao estorno e, sobretudo, da autoridade democrática, que confere ao Legislativo e não ao Poder Executivo o poder final de destinar os recursos públicos arrecadados. Portanto, se faz necessária a criação de uma emenda supressiva ao projeto de lei 51 de 2023, retirando o seu artigo 2º, a fim de adequar o projeto às legislações vigentes, haja vista padecer este dispositivo de legalidade. A emenda fica distribuída às comissões competentes. Hoje nós tivemos uma reunião no Ministério Público, onde eu e o Gustavo marcou com o Dr. Carlos e o Dr. Kleber e o Dr. Emerson, para a gente tratar não só do assunto taxa de esgoto, como outros assuntos que eram pertinentes. Mas como foi muito acalorada e de muita produtividade essa reunião, depois eu quero até passar para... Não, já vou passar para os senhores que a decisão sai da mão do jurídico e cai na Câmara Municipal. Então, está aí a responsabilidade de cada vereador aí para assumir a bronca e criar mais uma lei para a população. Sabe, Maruzan? Então, nós temos essa grande bomba, o pino da granada. Eles tiraram o pino, entregou a granada na mão da Câmara Municipal e falou assim, ó, se vira. Praticamente de jeito. E está aqui o doutor, o Carlos Alberto Chaves e a Bruna, que não deixam eu mentir. Eu questionei isso para eles. Sim ou não? Falei para eles, o senhor está tirando a responsabilidade. O DEMAI tirou a responsabilidade, junto com o prefeito, da mão do executivo, do judiciário, e jogou na mão do legislativo. Para a gente estar resolvendo esse pepino, e que é uma bomba. Então, nós temos aí um mês para a gente tentar entrar no acordo, convocar a população para uma audiência pública, se preciso for, para a gente tratar desse assunto o quanto antes, porque é realmente muito preocupante para essa casa aqui decidir essa questão, porque se vota contrário, o DEMAI fecha a responsabilidade da Câmara. Se vota a favor, a população vem e fala que é responsabilidade da Câmara. Então, olha só o que eles estão fazendo com a Câmara Municipal, julgando uma responsabilidade para a gente decidir. Se ficar, o bicho come, se correr, de todo jeito, é outro problema. Presidente, eu queria só explicar, aproveitando que os vereadores estão aqui, nós tivemos essa reunião muito responsável, proveitosa, que é o seguinte, essa ação civil pública é justamente para que não se divulguem verdades. Ela foi proposta pelo Ministério Público. Óbvio que, para o Ministério Público entrar com essa ação civil pública, existiu diversas denúncias lá. O promotor ele não falou, eu acho que eu vou entrar. Não, veio as denúncias, ele apurou, viu que realmente havia essa inconsistência e ingressou com a ação civil pública. Bom, a partir do momento que ele ingressou com essa ação civil pública, desde 2009, somente agora, no final do ano de 2023, é que se esgotou todos os recursos para que o DEMAI pudesse recorrer, Robson. E aí o que acontece? O DEMAI ele perdeu todos os recursos. Hoje, existe uma decisão transitada em julgado que o DEMAI não pode mais cobrar taxa de esgoto. Então, quando o presidente veio aqui, fez aquele pronunciamento, eu estava do lado, depois do final da CPI, o Beto Santana, vereador, também vice-presidente dessa casa, em momento algum nós mentimos ou criamos uma situação. Realmente o DEMAI não pode mais cobrar. E aí, o que aconteceu? Na sexta-feira, depois daquela quinta-feira que nós finalizamos aqui a CPI e o presidente fez um comunicado, o prefeito, junto com o diretor do DEMAI, foi até
o Ministério Público pedindo ao promotor, Wilson, para tentar resolver a situação. Aí o que o promotor fez? Vendo a situação de que se realmente a justiça executar o que está mais do que pronto ali, o DEMAI quebra. Aí o que o promotor, em comum acordo com o DEMAI, fez, Margarete? Decidiram por suspender a contagem de prazo do processo ou de cumprimento de sentença por 30 dias. Vai acabar agora, no final de dezembro. O promotor hoje lá falou, o Roberto Murilo estava lá, a Kelly Cristino, o Maico, o Hudson, o Francis, e ele falou lá, não tem condições, tem que parar de cobrar, tem que cumprir. Aí sabe o que vai acontecer agora, Margarete, o Wilson, o Robson, o Luciano que está aqui, Biro, Tchuca? O DEMAI vai ter que parar a cobrança do esgoto e mandar para cá um projeto de lei para instituir uma nova modicidade, que aí vai sair de taxa de esgoto e passaria para tarifa de esgoto. Só que aí depende da Câmara, se aprovar ou não. Se nós aprovarmos, o que vai acontecer? A partir do momento que nós aprovarmos, que provavelmente vai ser em fevereiro, o DEMAI vai começar a cobrar a tarifa, que aí nunca mais passa pela Câmara. A tarifa é regulamentada pela ARISMIG, que é a agência reguladora. O que já deveria ter sido feito lá atrás, não era agora não. Essa bomba só estourou porque na quinta-feira o presidente da Câmara pronunciou e aí a prefeitura correu para tentar resolver, porque vem empurrando isso com a barriga há muito tempo. Inclusive o assessor jurídico do DEMAI, que está afastado de licença, estava na época, não comentou mais nada sobre o assunto, recaiu sobre o doutor que está lá agora, que é o Turene, e um escritório de advocacia em Belo Horizonte. Então, o que acontece agora? Diante dessa situação, presidente, se nós não aprovarmos essa modicidade tarifária, Margarete, o que vai acontecer? O DEMAI, ele vai fechar. E aí nós vamos ter que privatizar o DEMAI. Aí eu falei lá, diante do juiz, diante do promotor, e está gravado, eu falei, senhores, vocês estão julgando uma responsabilidade. Eu falei para o juiz e para o promotor, falei, por que o juiz deu uma entrevista que agora eu estava ouvindo, e ele disse que nós temos que pensar nos impactos e tal. Eu recebi até com muita surpresa, e comento aqui, porque isso aí, eles deviam pensar na sentença, era antes de dar ela. O promotor tinha que pensar em prejudicar, se ia prejudicar ou não a prestação de serviço, era lá atrás. Agora que eles já definiram tudo e já bateram o martelo, caiu no nosso colo. Nós vamos ter que votar para instituir uma nova taxa. Se nós não votarmos, o DEMAI vai fechar, porque ele está devendo 50 milhões de retroativo para o povo, e vai ter que pagar, provavelmente, fora a multa que vai ser convertida, está lá na TAC com o MP, a multa de 5 gerador vai reverter. Ainda está em justiça, isso ainda não foi decidido. Não, já teve uma decisão, cabe recurso. Os demais já foi condenado a devolver, só que cabe recurso. Mas já foi condenado, é 50 milhões. Acho difícil reverter isso. Lá no tribunal, lá na segunda instância. Então, a situação está no nosso colo. Mas por que eu pedi a palavra, presidente? Porque agora, algumas pessoas que não gostam da verdade, vai querer dizer, como foi falado lá, que nós mentimos para a população, que a taxa nunca ia deixar de ser cobrada. Não, não, não. Inclusive o promotor saiu de lá e disse, tem que ser cumprida a decisão. Aí eu pergunto, e se nós não aprovarmos? Fecha o DEMAI, para de cobrar a taxa, vamos privatizar. Se aprovar a taxa, vocês vão ver a população aqui, ó. Que é mais uma situação, igual colocaram a gente na taxa do lixo, que vai acontecer agora. E justamente no ano que vem, em ano eleitoral, e o povo não está para brincar. Eu já vou declarar aqui, eu sou contra qualquer tipo de criação no ano que vem. Ah, mas e a taxa de esgoto? O DEMAI errou, ele assuma com os erros dele agora. Nós não queremos a Copasa aqui não, mas o DEMAI devendo, como já foi condenado em primeira instância, 50 milhões de reais. 10 mil por dia. Não, eu estou falando do retroativo, fora a multa. 50 milhões não é a multa não, 50 milhões é que ele tem que devolver, ele já foi condenado e pode recorrer. Acho difícil ganhar. Fora a multa, o promotor propôs eles comprar 5 geradores, sim, que fiquem em 1 milhão e 300 quase. Então, assim, a gente até não entende, presidente, porque há poucos dias o diretor do DEMAI veio aqui e falou que um gerador era 1 milhão, parece. Então, assim, até o senhor perguntou lá, mas espera aí, isso aí é um só? Com os custos de instalação.
Então, assim, gente, o que está acontecendo hoje, eu até parabenizo o senhor, presidente, porque se o senhor não tivesse feito o pronunciamento aqui naquela quinta-feira, essa situação do DEMAI estaria sendo empurrada com a barriga mais uma vez, porque o promotor se mostrou muito cansado com essa situação lá, porque ele já está há anos tentando negociar com o DEMAI, inclusive ele disse lá que tentou resolver isso sem judicializar, e não teve jeito. Então, assim, gente, nós estamos aqui para fazer o melhor para a população. Nós não podemos deixar que a população sofra. Inclusive, presidente, só destacar, disseram lá que se o DEMAI fechar, para onde vai os 99 servidores que tem lá? Olha, eles são efetivos, eles vão ser realocados aí, na prefeitura, eles não vão perder o cargo deles. Entendeu? Então, claro que tem muita coisa a ser observada, mas isso aí é uma bomba, como o senhor mesmo disse, o juiz, o doutor Hermes disse isso lá, né, que eles puxaram o pino da granada e julgou a granada na Câmara Municipal. Agora, nós, vereadores, teremos essa grande responsabilidade de decidir se a gente vai fechar o DEMAI e privatizar, ou se a gente vai manter o DEMAI aberto e criar uma nova modicidade tarifária, tirando essa taxa que está aí, porque ela já é indevida, já foi considerada indevida, e criar uma nova taxa. É a saída. Obrigado, presidente. A palavra continua livre. Posso falar? Pode, claro. Alô. Obrigado, senhor presidente, por me ceder a palavra. Participei dessa reunião hoje e, de novo, aqui vou reiterar o que disse lá. Quero agradecer a sensatez, a serenidade de resolver o problema, não só do Ministério Público, mas também do Judiciário. O que acontece? Há um problema antigo, de longa data, e que hoje sentou-se à mesa com racionalidade, com razão, cada um colocou o seu lado, o seu pensamento, e chegou-se uma decisão colocada pela Justiça muito racional, né? Nós aqui o tempo todo batemos aqui que não queremos que ninguém perca emprego, nós não queremos que ninguém, né, que órgão não se feche. Então foi achado foi colocado lá uma solução, um caminho, entendeu? Que as partes, né, tanto os vereadores, nós vereadores, até nós fomos elogiados lá, porque falou assim, essa turma realmente trabalha por ter, né, solicitado do Ministério Público uma ação, um desenrolar dessa situação que vem se apresentando, e a intenção é realmente de arrumar isso daí, tá certo? Então, assim, eu fiquei muito satisfeito, porque eu não gosto muito de olhar passado, não. E hoje foi uma decisão sensata, humana e inteligente, porque nós vamos ter que, todos nós, assumirmos, né, erros do passado, né, e vamos ter que resolver agora. Então, precisa ser muito, muito claro, precisa se entender se é interessante, né, nós passarmos da autarquia DEMAI para uma outra empresa privada, né? A gente precisa, nós vereadores, né, temos o dever de ver se funciona ou não funciona Copasa e outras empresas que tomam conta de água aí, para ver se realmente vale a pena, né? Infelizmente a situação é essa, mas vejo com otimismo um futuro, porque a ET ela já vem dando início, né? O Executivo já vem dando início às obras, e creio que no futuro muito próximo, aí, 2, 3 anos, nós vamos ter a nossa ET, e aí vamos ter, sim, a capacidade de devolver à população, né, o direito ou o dever que ela tem de pagar a taxa com o serviço prestado. Então, foi uma reunião muito boa, muito plana, muito sensata. Quero agradecer aqui de antemão, né, o doutor Carlos Avance, que também pegou uma multa que já existente, né, e transformou em geradores, a obrigação de se comprar geradores na falta de energia elétrica, para que as bombas
no DEMAI continue trabalhando e não haja falta d'água. Isso é uma decisão sensata do doutor Emerson e também desta casa, né, por estar pedindo solução para os problemas. Então, eu agradeço imensamente os colegas que estiveram lá acompanhando, né, os que não foram, geralmente e certamente não tiveram a oportunidade de estar lá, e foi muito produtiva a reunião realizada lá hoje. Cabe a nós agora também, com celeridade, cobrar celeridade e, o mais rápido possível, dar solução a esta questão. Devolvo a palavra, presidente. A palavra continua livre. Maruzan. Senhor presidente, obrigado pela palavra, cumprimentar meus pares aqui. A Edson, presidente, ela começou em 2004, tem 20 anos. Isso. Você sabia disso? E eu digo assim, a população pergunta, doutor Michel, quanto de dinheiro tem o DEMAI? Porque é uma arrecadação violenta. Eu não sei. Tenho certeza que ninguém aqui dentro da casa sabe. A população procura saber, que pergunta da gente. Agora, tirou o estampinho da bomba, jogou na cama, Barão, tudo bem. Nós temos aí, segunda-feira, distribuiu agora um veto, que temos que votar, sim ou não, o veto. Propondo a população 50% diminuindo a taxa de lixo. Agora vem de novo uma tarifa para a gente aprovar, legalizando novamente o DEMAI. Agora, senhor presidente, demais colegas, de quem é a responsabilidade? Tem um responsável nisso. Tem, é o Carlos Alberto. Tem. Ah, começou há 20 anos que eu disse, em 2004, o prefeito era o Tarcísio Cambraia? Não, a ET. Foi Tarcísio, parece? Vem Tarcísio, vem Túlio, vem Richard, vem doutor Alisson aí, vai completar seus 8 anos de mandato de prefeito. Então, peraí, gente, tem alguma coisa errada. Por que chegou, Luciano? Eu vi entrevista do juiz aqui, doutor Emerson, a multa de 1,5 milhão, tá? A multa tem que pagar e comprar os geradores. O doutor Eduardo Vanzini reverteu a multa em geradores, está aqui. E tem uma multa também de 50 milhões. Mas alguma coisa está errada. Está errada. Onde vamos chegar, ué? Então, vai vir para a Câmara votar, Barão? Vai. Mas a gente, para trabalhar na política legislativa, executiva, tem que cortar na própria carne. Tem que cortar na própria carne. Está aqui o projeto aí para votar, para remanejar o dinheiro das contas, para pagar o funcionalismo público. Eu vi no grupo ali, falando que o presidente segurou o projeto, tal, aquilo outro. Não sou de rede social. O prefeito está pedindo uma dotação para nós, não é de 10 mil reais, não. É de 10 milhões de reais. Isso é brincadeira, não, gente. Para. Onde vamos chegar, ué? Pelo amor de Deus, ué. 10 milhões de reais. Aí vai lá, aprova lá, e aí? Quem aprovou? O Maruzan. Maruzan, pai de 4 filhos, você vovô agora dia 15. Amanhã está chegando lá o problema do Maruzan resolver. Meu pai foi prefeito, depois que saiu da prefeitura, respondeu por vários processos administrativos, que meu pai não podia ter feito o que fazia. Entendeu? Então, temos que ver, infelizmente, professor Robson, tem algum responsável nisso. Ué. Isso não é da agora. O Tchuca falou bem, é coisa para trás. Mas por que entrou um, veio outro, saiu outro e continua a mesma coisa? Então, está errado, alguma coisa está errada. É a população que vai pagar o pato. É a população, gente. Não adianta. É a população. Essa multa de 1,5 milhão, ainda bem que vai ser revertida nos geradores, que vai ficar para o DEMAI, para a autarquia. Mas aí a multa que vai lá para fora, que vai para os outros órgãos,
sai da população, do bolso do povo de Campo Belo. Mas eu sugeri lá que não precisa comprar 5 geradores. Basta um e fazer o remanejo, ou 2. Não precisa ter 5, Luciano. Se estraga lá o carro em 15 minutos, ele leva lá e já monta e faz a montagem. Ela pode ser volante, ela pode ser transferida de um lado para o outro. Entendeu? É um carrinho com um baita de um gerador, igual fez lá no Porto dos Médicos, que gerou energia para o Porto dos Médicos na festa que teve lá do evento, do jet ski. Então, suportou ali. Então, levou um gerador, é o suficiente. Então, poderia reverter essa questão em prol de benefícios aí das doutoras antigas, das demais coisas. Então, olha, nós temos que ser muito cautelosos, porque agora é uma responsabilidade e muito grande, porque se der algum problema, cai nessa casa. Se não der, vai cair de todo jeito. Então, nós temos essa responsabilidade hoje. Mas, até vou pedir, a gente está a poucos dias do recesso, mas vou pedir aí assessoria jurídica, para a gente ligar nas cidades vizinhas, para a gente ver o que está acontecendo lá também, como que é feito, como que está sendo cobrado uma cidade do porte de Campo Belo. Porque essa situação, claro que a gente tem o DEMAI aí como uma autarquia, que realmente a lucratividade para o município é boa. Ela é a galinha dos ovos de ouro da prefeitura, com certeza. E a gente sabe muito bem que se entrar uma Copasa, a gente vai passar por uma dificuldade tremenda, porque a Copasa ela não respeita ninguém. Então, para você agendar alguma coisa com eles, você vai custar ter uma resposta. Então, é mais difícil. Mas, como eu havia dito, conversei com o pessoal, até um cara lá de Divinópolis. Ele até vou procurar aqui no grupo do pessoal de Formiga, pedir o telefone dele, para a gente entrar em contato, que a Copasa existia numa cidade, o prefeito foi peitudo, foi lá e cancelou o contrato com a Copasa. Em 4 meses, a empresa que ganhou fez em 4 meses, presta atenção, uma adutora de 20 quilômetros e trouxe água e sanou ali o problema que estava existindo. Então, se a gente pegar uma empresa dessa e fazer uma análise, é muito simples. Então, é importante, amigo Robson, a gente está sendo cauteloso agora e pensar muito bem na situação, no que vai acarretar para o DEMAI e para essa casa. Porque a gente não quer prejudicar nem o DEMAI, tampouco a prefeitura, porque a gente sabe da importância que é o DEMAI, mas a gente não pode prejudicar essa casa também, que nós estamos aqui para representar a população. Pode falar. Senhor presidente, eu queria saber se alguém aqui dentro do plenário tem noção como foi estipulado esse percentual de 50% da taxa em relação a esse consumo. A pergunta do senhor, nós fizemos ela lá, presidente, né? Perguntando por que chegou nesse valor. Aí eles falaram que isso foi definido lá em 2004. Então, assim, aqui na Câmara, foi aprovada aqui na Câmara uma lei complementar, não sei o número da lei, 50%. Aí eu perguntei, mas por que esse percentual? E esse 50% é só da questão do esgoto. Entendeu? Então, assim, e quando tiver a ET, eles já falaram que ainda vai aumentar esse valor. Então, se a gente aprovar aqui o que eles querem lá, Alessandra, que é a gente tirar de taxa de esgoto, passar para tarifa de esgoto, aí nunca mais passa por aqui. É igual eles queriam fazer com o lixo, tirar ele de taxa para tarifa. Aí ficava tudo carrismique para lá, a gente não decidia mais nada, e aí eles iam... Agora, o que vai acontecer? Eles vão fazer um estudo, Maruzan, e através desse estudo, que é aquilo que eles prometeram para nós, na questão do lixo, para ver se consegue reduzir e aí começar a aplicar. Só que aí, eu vou dar o exemplo, né? Vocês viram a questão do lixo. Até hoje eles não apresentaram o estudo para poder reduzir o lixo. Então aí a gente fica nessa desconfiança. Mas essa de 50%, falaram que foi em 2004, aprovou aqui no plenário e tem a lei aí na casa. Vale destacar, Luciano, que o doutor Carlos ainda foi bem cordial, né, Tchuca, com a gente. Ele falou assim, olha, cabe à Câmara decidir se ela que vai autorizar os aumentos e regulamentar as tarifas, ou ela vai passar para a Resmig fazer isso aí. Então, está na mão da Câmara Municipal para decidir
todas essas questões. Não, até dia 2 de fevereiro, senão, até dia 5 de fevereiro, eles têm que apresentar para a gente o projeto para que essa casa aqui vote o projeto. Até falei para o João, porque tem que assinar um TAC. O João é que vai assinar no meu lugar, porque eu não assino esse TAC, não. Mas o prazo, presidente, só para explicar, o Maruzano está perguntando até dezembro, ele conta dia útil. Só que aí recesso não conta. Aí o fórum entra de recesso, só vai voltar a contar em fevereiro. Aí em fevereiro eles têm que apresentar um projeto aqui. Aí, até lá, vai continuar a cobrança de esgoto. Então, até lá, nós vamos ter que pagar normal, mesmo já tendo sido considerada indevida. Até o ano que vem. Até a gente votar o projeto. A partir do momento que nós votar o projeto, se nós aprovarmos, aí vai ser tarifa, continua pagando, mas aí já vai ter um estudo que vai ser feito agora em janeiro. A partir desse mês, finalzinho de dezembro, início de janeiro, a RISMIC vai fazer o estudo. E aí, se a gente aprovar, já vai entrar tarifa com o estudo, que eles prometeram que pode haver uma reduçãozinha. Se a gente não aprovar, aí o DEMAI não tem condições de continuar funcionando. Porque ele tem 50 milhões em primeira instância condenado a pagar, vai ter recurso, fora as outras questões. Aí, se o DEMAI fechar, nós temos que... A prefeitura vai começar o processo de privatização, não sei quem será, para assumir o DEMAI. Né, para fazer aí, eu não sei, o processo de privatização. E os 99 servidores que tem lá vão ter que ser realocados aí em todo o corpo da administração. Então, nós temos uma decisão muito difícil. Nós não queremos prejudicar o DEMAI não é nosso inimigo, só que essa, Alessandra, é uma situação que vem se arrastando desde 2004, você vê, 50 milhões de reais, e agora essa granada, como o Barão disse, o próprio juiz usou essa expressão, tiraram o pino dela e jogou aqui no plenário. Então, vai caber a nós, no início do ano que vem, tomar essa decisão. 50 milhões é o que foi cobrando de todo mundo, de taxa, desde 2009, né? Desde 2009, isso. Só que aí houve o entendimento da justiça aqui do doutor Antônio, de que o DEMAI não teria que pagar de 2009, só de 2017 para frente. Só que aí o promotor recorreu. Aí ele ganhou, aí agora o DEMAI recorre de novo para a segunda instância. Então, cabe o recurso lá em segunda instância do DEMAI, só que ele já foi condenado em primeira instância, 50 milhões. Então, de todo jeito, somos nós, vereadores, é que vamos decidir se a gente acaba com essa taxa e privatiza. Só que vamos colocar, hipoteticamente, que a gente fecha o DEMAI. A gente não vai ser a favor de mudar para tarifa. Aí vem e privatiza. Só que se privatizar, pode aumentar ainda mais e ser mais caro do que é o DEMAI. Então, nós estamos numa sinuca de bico. Isso é certeza. Porque a Copasa, Alessandra, até para ela fazer uma visita na sua casa, vem no seu talão a visita. Então, o DEMAI, se der um problema, ruim por ruim, você vai lá na Campusar, você liga lá, você vai atrás do encarregado, você vai atrás do diretor, eles ainda resolvem. Ruim por ruim, você tem aqui a resolução. Se privatizar, não. Então, presidente, vai ser uma missão muito difícil. Luciano, eu quero até agradecer, o Tchuca e a Bruna estavam presentes, e o doutor Emerson elogiou muito o trabalho dessa casa, porque se não fosse através de nós, isso aí talvez não estava acontecendo. Então, estava cozinhando. Ele falou que essa Câmara Municipal ela tinha que estar presente em 2004, para atuar em 2004. Então, eu quero agradecer ao doutor Emerson, competente do jeito que por considerar e reconhecer o trabalho dessa casa, vereador Robson. Então, isso é louvável, ver o judiciário elogiar o trabalho dos vereadores. Então, isso é muito bom para a gente, saber que está sendo, o que a gente está fazendo está repercutindo aí, e muito, até no judiciário. Então, com a palavra o vereador Luciano. Presidente, eu quero aqui cumprimentar o Ratinho, que está aqui, a Kelly Cristina, aí do Diário Campo Belo, para quem nos acompanha aí pela TV Câmara, né? Campo Belo em Foco e demais redes aí de comunicação. Realmente é algo aqui que vem impressionar essa casa. Para começar falando aqui, como foi dito aqui, nós estamos aqui numa situação um pouco delicada. Aí a gente ouve na rua o seguinte, que é fácil ser um gestor, ser vereador,
dirigir, estar à frente aí do município, sentar na cadeira de prefeito, mas quando vem uma responsabilidade dessa, e até falo aqui da cadeira de vereador, da cadeira de presidente da Câmara também, que eu sei que é uma responsabilidade muito grande, né, e que a gente pode pagar por isso depois, mas vejam só, nós estamos na situação seguinte, se vier uma Copasa para Campo Belo, a gente tem exemplo aí de Divinópolis, que é a cidade aí de um senador, que tem deputado federal, a dificuldade que eles passam com a Copasa lá. O presidente da Copasa é até meu amigo, o Guilherme, mas a gente vê a qualidade do serviço que tem a Copasa, e a qualidade do serviço que nós estamos vendo aí também numa CEMIG, que é péssimo, CEMIG, Copasa, DENIT, vocês têm que trabalhar muito, porque vocês prestam um serviço de péssima qualidade. Nós temos a BR-354 aqui, que é jogada às traças, é gente morrendo uma atrás da outra. E agora a gente depara em Campo Belo com uma situação que a gente tem que parar, pensar, raciocinar o que é que nós vamos fazer. Igual foi dito aqui, a gente olha para o judiciário e pensa assim, não, realmente eles jogaram uma bomba para a gente. Mas, de repente, também, se a gente vê essa bomba estourar, igual o vereador disse aqui, e fecha um DEMAI, que situação que nós vamos, que cara que nós vamos ficar com a população de Campo Belo? Porque a gente vê hoje a coisa mais triste do mundo, e eu vou ser sincero, o dia que faltou água aí, eu fiquei no pé do Ademir, de 15 em 15 minutos eu ligava para ele, até você não vai me dar sossego. Não, eu falei, não vou, eu não vou, porque o povo não me dá sossego com razão, e eu também não vou te dar. Mas, ao mesmo tempo, você olha também, estoura um cano de esgoto aí, como é que faz? Então, assim, tem que ser prestado um serviço de qualidade, o DEMAI tenta prestar esse serviço, mas a gente sabe que ainda tem um pouco de falha. Mas vocês já pensaram, se hoje a gente perde o DEMAI também na cidade de Campo Belo, se a gente não dá conta de ter um DEMAI? Então, assim, eu acho assim, é uma situação muito complicada, a gente tem que pensar, porque ano que vem é ano eleitoral, né? Como foi dito aqui, em 2009, que foi criada essa taxa de esgoto, pensando aí na ET, a gente vê que a ET hoje, igual o vereador Carlos Alberto disse, a gente está caminhando para ter uma ET, que é algo muito importante também. Né? Igual eu falei, o DEMAI não presta um serviço 100%, não, mas está prestando um serviço, a gente tem um serviço de qualidade, né? E assim, a gente tem água tratada, igual eu falei, às vezes falta, às vezes acontece incidente, sim, mas eu acho pior, hoje para Campo Belo, perder e ter que, porventura, ter que fechar um DEMAI. Eu vou ser muito sincero. E eu fico muito preocupado com essa situação. Ô, Luciano, sabe que lembrei aqui de um detalhe. Eu até questionei, Maruzan, até falei para o Turene que ele entrou também, igual a gente está entrando aí, ele entrou numa fria. Porque se está desde 2009 esse processo, e o DEMAI, não, desde 2004, né? E 2009 é que realmente começou a ser as sentenças. Então, sabendo desse problema, porque a população não pode pagar por um erro também que está se arrastando, concorda? Falei para eles lá assim, por que não fizeram um caixa, sabendo que a bomba poderia estar estourando, e o caixa do DEMAI, a gente sabe que já passou aqui vários orçamentos, é sempre alto, 6 milhões, 4 milhões, 5 milhões, todo ano a gente vê que fecha com um balancete alto, um salto sempre positivo. Luciano, presta atenção, se desde aquela época eles tivessem pensado e refeito a lei, aí cancelava, ia estar julgando, só que eles iam estar arrecadando o que é justo naquela época, entendeu? Se ele sabia que essa lei hoje de cobrar é errada, como foi dito, eles poderiam ter cancelado o processo naquela época, deixado correr e estar cobrando justamente aquilo que deveria ser cobrado. Agora, a gente não pode se responsabilizar pelo um erro de uma gestão também passada.
Então, essa gestão passada, e aí também eu falo que cai na mão do doutor Alisson, e a responsabilidade não pode ser dele, mas embora a gente sabe que tudo que, quando a gente está à frente do poder, a responsabilidade sempre acaba caindo no chefe dos poderes. Então, é uma bomba que a gente precisa resolver, é o que eu falo. Barão, você pensa para você ver como que é a cabeça agora do prefeito, da administração. Tem um DEMAI que está numa situação que vem já há quantos anos, mais ou menos? 20 anos, mais ou menos, quase 20 anos. Essa situação agora vem à tona. É decidida agora, foi decidido pela Justiça no mês de junho. E cai justamente na mão dele. Uma situação de como que nós vamos resolver isso agora? Está fácil. E pega também agora a Câmara. Está fácil da gente. gente. Agora a participação da Câmara. Está fácil da gente resolver, então, Alessandra. Então, assim. Olha só, o que eu propus lá? Que nós façamos uma audiência pública e aí realmente intensificar e chamar a população para participar dessa audiência pública. Por quê? Porque a gente não pode responsabilizar essa casa sozinha. Nós temos que ter a população junto com a gente e falar assim, olha, beleza, vocês querem o quê? Vocês querem que a gente aprova ou não? Ah, beleza, não, vocês não vão aprovar não. Mas o DEMAI pode quebrar. O DEMAI pode falir. A gente vai ter que privatizar o DEMAI. Aí, com a privatização, o que vier, vocês não jogam a culpa na gente, não. Pois é. Entendeu? Os que tiver ali presente, assina ali e fala assim, olha, aí a gente isenta essa casa de qualquer responsabilidade. Certo, Alessandra? Porque é um pepino, e um pepino não fácil de resolver, e, inclusive, o doutor Hermes e o doutor Carlos falou que deram para eles, porque a gente sabe que está tendo a construção da nova estação de tratamento de esgoto. E se tirar esse recurso agora, isso aí dá para entender, realmente a gente passa por uma dificuldade e um colapso aí com o DEMAI. Mas, Luciano, olha só, a importância, e a gente tem que hoje, Robson, frisar e deixar claro que nós estamos aqui para representar a população de Campo Belo, cada um vai ter o telefone agora mesmo tocando, vocês vão aprovar, vocês vão deixar de aprovar? Não, nós vamos marcar essa audiência pública e falar, vem com a gente, porque a gente não aguenta o tranco sozinho, não. Concorda? Ô, presidente, a gente tem que destacar uma coisa. Se vier, um exemplo, se vier a Copasa, ou que seja, provavelmente a Copasa, com certeza nós vamos ter um aumento, porque todo mundo que conhece e sabe onde tem a Copasa, o DEMAI hoje, as tarifas são bem menores do que a Copasa, né? E outra coisa, serviço de qualidade. Vereador, Luciano, Péssima parece qualidade, que é o R$10, não é? R$10 um metro cúbico de água. Então, assim, um serviço de péssima qualidade. 10 mil metros cúbicos. Que é tipo a Isso. CEMIG. Você quer resolver uma coisa? Entra no WhatsApp e vai mandando um WhatsApp aqui para a gente. Não tem um atendimento igual tem o DEMAI, da pessoa poder ir lá, sentar, discutir, às vezes até brigar e ali resolver o seu problema no local. Lógico, vai ter a sede da Copasa aqui, mas a gente sabe as dificuldades que tem. Quem acompanha aí o pessoal de Divinópolis, o pessoal vê as dificuldades que o pessoal sofre lá com Copasa. Então, assim, se a gente puder evitar isso para Campo Belo, seria muito importante. Agora, a gente tem que destacar também, presidente, né, você falou do belo serviço aí que a Câmara está fazendo, eu concordo. A Câmara, nessa gestão, está fazendo, e eu creio que o povo também está reconhecendo isso. Mas nós temos que reconhecer, mas eu não estou aqui, não é a questão de puxar saco. Nós temos que reconhecer também da questão responsável que tem a Prefeitura. Hoje nós temos uma cidade aí que, eu estou falando agora da questão de impostos. Os impostos da cidade de Campo Belo são bem investidos. Nós temos aí zona rural asfaltada, com asfalto. Isso tudo, gente, é dinheiro que a gente paga de imposto, que é revertido para a população. Temos um Capão asfaltado, temos um Pôr dos Mendes asfaltado. Então, isso tudo é responsabilidade do dinheiro do povo voltando para o povo. A gente não pode deixar de destacar isso. Agora, o que a gente espera também é que essa ET
venha a ser concluída, porque isso aí também é um sonho antigo. Eu entrei com um projeto aqui, não sei se foi no ano passado ou no ano retrasado, falando sobre a questão hídrica, para a gente preocupar com a questão hídrica. Eu acho até que o presidente assinou comigo, se eu não estou enganado, preocupado já com a questão da falta de água, do reabastecimento de água, né? E muita gente, mas é um projeto desnecessário. Está aí, ó. Esse ano nós tivemos, né, a gente infelizmente sofreu um final de semana aí com problema. É lógico, não foi falta de água, foi questão de gerador. E que, inclusive, né, a gente tem que falar do judiciário, que ele não pegou esse dinheiro e mandou para outro lugar. Ele deixou o dinheiro no DEMAI, no qual vai ser comprado os geradores, né? A multa vai ser revertida para o próprio DEMAI, né? Próprio DEMAI. Então, isso aí também já é uma vantagem. Agora, que realmente nós temos que pedir muito a Deus, porque a preocupação nossa, eu creio que de todos os vereadores aqui, em primeiro lugar, é o povo, mas o povo também, na qualidade de atendimento, para receber água em casa, para ter tratamento de esgoto, né? A gente tem que preocupar nisso também, porque quando falta água, o telefone nosso toca. Com certeza. O meu toca, e eu estou pronto para atender mesmo. E eu vou direto no presidente. Agora, se não tiver uma Copasa, nós vamos correr atrás de quem? É difícil. Né? Guilherme, então, nós seu temos amigo. que pensar e pedir muito a Deus o que nós vamos fazer. Vereador Robson, só para você ver a gravidade de onde chegou o processo, Dr. Carlos, ele propôs o afastamento do diretor do DEMAI Chegou para a que se pedir. cumpra a paralisação da processo isso aí, cobrança. presidente. Está no processo. Entendeu? Então, o que se arrastou e a decisão não foi acatada, ele falou assim, olha, então vai responder por desobediência e afasta ele. Então, depois de muita conversa e entendimento e vendo que realmente ia criar um colapso, chegamos a essa conclusão e está nas nossas mãos. Presidente, eu só queria aproveitar, ó, nós não podemos perder essa oportunidade. Nós temos o vereador Adilson Roberto aqui, eu acho que ele foi vereador nessa época, ele sabe, inclusive ele já questionou o Felipe aqui, que o Felipe saiu daqui na época até meio desnorteado. Ele sabe disso, não sei se ele vai falar aí, mas ele podia falar que ele acompanhou nessa época. Então isso aí vem se arrastando há muitos anos, agora chega para a gente aqui e é uma responsabilidade muito grande. E eu falo, todos nós aqui vamos agir com responsabilidade, porque nós não queremos que o DEMAI feche, mas é uma situação difícil porque o povo está saturado. Você criar uma tarifa agora novamente para a população é a mesma coisa de você pegar uma pessoa que está ali com um machucado onde deu ponto e você vir com uma faquinha rasgando. O povo não está aguentando. Mas nós vamos ter que, como o Maruzan falou, cortar na carne. Ver o que faz, até o senhor propôs lá na reunião, se for preciso e o prefeito quiser, porque a gente não pode carimbar, a devolução do 10º para ver se supre alguma coisa lá e resolve. E só um destaque, o fato do DEMAI pagar essa multa pelo não cumprimento e comprar esses geradores aí após a assinatura dessa TAC, é como se ele estivesse cumprindo a decisão, durante esse período que ele descumpriu, né? Só para o pessoal entender. Obrigado. Beleza. Alguém mais? Robson. Eu achei interessante quando o senhor, presidente, disse a respeito da audiência pública. A audiência pública, ela tem uma finalidade, digamos assim, uma finalidade legal. Então, diante dessa audiência pública, se vier a acontecer, eu vou recomendar ao senhor que convide todos os presidentes de associação, de bairro de Campo Belo, e que faça uma ata para a gente se documentar. Então, o melhor caminho é esse. Tem que fazer essa audiência pública mesmo, ali nós vamos escutar o ponto positivo e o ponto negativo, e teremos um direcionamento, mas sim com a participação da sociedade civil, que são os presidentes das associações de bairro. Tem que estar presente nessa audiência pública. Então, para a gente fazer essa audiência pública, nós temos que abdicar do nosso recesso e tem que ser em janeiro. Porque vai chegar para a gente votar em fevereiro, né, Tchuca? Então, nós temos que agir o quanto antes e ver aí a possibilidade de todos os vereadores participar desse momento, que realmente é um momento difícil para essa casa decidir sozinha. Então, se a gente não tiver união lá agora para tratarmos desse assunto, fica complicado ficar 1 ou 2 vereadores ali. Nós temos que ser unânime, ou a maioria.
Vocês estão de acordo? Janeiro? Dia 20, Presidente, dia 25, por aí. Pra presidente, gente... nada mais justo, né, igual o vereador Robson disse, chamar a presidente da associação, convidar a população em geral, porque a população precisa participar também, né? Precisa saber do que pode acontecer também. Realmente a gente fica assim, né, muito triste de ver isso acontecendo, porque não é fácil, uma situação que não é fácil. Nós não temos nem lugar para fazer uma audiência pública com muita gente. Então, olha para você ver a dificuldade. A gente tem que pensar até nisso agora. Mas Country Club. Porque precisa ser bem claro, né? Tudo que a gente... tudo que pode vir a acontecer na cidade, né? É uma responsabilidade muito grande. Ou, se não, primeira semana de fevereiro, né, Tchuca? Na primeira semana tem uma já, presidente. Daquele projeto das farmácias, convocou para dia 6 de fevereiro. Não dá para dar a sequência junto? Atrapalha, não? Atrapalha? Não, mas pode ser dia 8, quinta-feira. Entendeu? Pode ser quarta, a reunião de comissão a gente faz mais cedo. Vamos pensar então nisso aí, no grupo lá a gente discute isso, para a gente resolver o quanto antes, tá ok? Cumprimentar aqui a Kelly Cristina, né, que participou. Cumprimentar o Roberto lá, aí, ó, que tá aí presente. Eu quero cumprimentar aqui o pessoal, né, presidente. Pedir também... Tá amarrado. Não. Isso aí é fora. Isso aí é fora de cogitação. Presidente, podia deixar ele falar aqui, ó. Podia deixar ele falar aqui. O que você acha? Vem cá, Roberto. Roberto. Vem cá. Para falar. Isso. Não, vem cá, senta aqui. Não, vem aqui, por favor. É porque está sendo... Roberto, está sendo Com certeza. Não, isso que o senhor está falando, por isso que é importante a presença do senhor aqui, é porque está sendo transmitido para a população de Campo Belo. Mas aqui, ó, é um homem trabalhador que tem empresa, já fez serviço fora de Campo Belo, sabe da realidade que acontece em outras cidades, está falando uma coisa que é muito importante destacar, que é um problema que a Copasa cria na cidade e todo mundo acha que é uma beleza e só tem reclamação. Então, justamente, presidente. Muito obrigado aí pela presença. Obrigado, viu, Roberto? E é o que nós falamos mais cedo. A Copasa, Roberto, para ela fazer uma visita na casa da pessoa, ela cobra em média R$100, depois vem no talão. Uma visita. Presidente, o que eu quis dizer foi isso mais cedo aqui, quando eu estava falando que Campo Belo, quando a gente paga imposto, esse dinheiro do DEMAI, nós estamos vendo ser investido na própria cidade. Nós estamos vendo uma cidade aí que está sendo asfaltada, que os bairros estão sendo cuidados. E ele acabou de falar ali, ó. Dinheiro da Copasa praticamente vai embora. Então, com certeza. E a tarifa aumenta, gente. Eu já morei em Belo Horizonte, morei em Divinópolis, era Copasa. Na época já era bem mais alta que a Campo Belo. Né? Então, nós temos que ter muita responsabilidade, porque, o DEMAI, ele acabou de falar ali, é melhor ter um DEMAI bem administrado, onde nós sabemos que o dinheiro vai ficar, aonde o dinheiro está sendo investido, do que, às vezes, ir para um caminho que nós não vamos ter volta e nós não vamos saber para onde vai. Por isso que eu falo, essa audiência pública é importante e vou destacar uma frase que eu falo sempre e tem comigo: o poder emana do povo. Cadê o povo que está presente para acompanhar, para entender o que está acontecendo? Então, vamos cada um fazer um vídeo aí, chamar a população para essa audiência pública, Robson Massotti, porque a gente tem que resolver o quanto antes. Alessandra. Boa noite aí a todos, a Kelly Cristina, o Maico Monteiro, todos os funcionários, vereadores também aqui. Presidente, eu quero pedir perdão aí a todos pelo atraso aqui. Eu me equivoquei aqui quanto ao horário, viu?
Sem problema. Salientando aqui, né, que nessa reunião aconteceu a primeira voz do povo, né? Sim. Através do Roberto. Com certeza. A primeira voz do povo, e já mencionando aí a seriedade do caso, no qual a possibilidade de vir uma Copasa. Então, que a população que está nos acompanhando agora, grande audiência tem esse trabalho nosso aqui, que entendam que é uma coisa muito séria, e toda essa casa aqui está disposto a pegar firme mesmo, até essa audiência pública, convocar aí a população, todos os vereadores empenhados, porque a gente está pensando que é uma coisa, um rabo de foguete, vamos dizer assim, uma bomba, mas você sabe que depois, com toda a seriedade que é discutido as coisas aqui nessa casa, pode, o presidente Barão, findar isso aí com ponto positivo? Sim, com certeza. Pode acabar isso aí, vereador Luciano. E a gente entender que não ficou pior. Pelo contrário, tem possibilidade de ficar muito melhor ainda. Então, a gente vai, sim, com toda a seriedade, que cada um aqui está representando a população, lidar com esse assunto. E eu acredito que, no decorrer disso aí, a gente pode, sim, a gente pode não ficar situação pior do que está, não. Pelo contrário. A gente vai ter ponto positivo, ter melhorias ainda. Se o DEMAI hoje está prestando aí um serviço, está trazer o retorno, a gente ainda vai conseguir que isso aumente ainda mais. Entendeu? E ia chegar uma hora que ia chegar esse abacaxi. E escolheu, esse momento, tanto para a administração, doutor Alisson e Adalberto, quanto também para esses vereadores aqui. Mas eu acredito que cada um aqui tem a sua competência, porque está aqui é por isso, pela confiança também que o povo depositou, e a gente vai sim, a gente vai lidar com essa situação, como todas as outras, com seriedade e o compromisso, isso eu tenho certeza. Pode contar comigo aí para qualquer data dessa audiência pública, eu vou estar disponível aí, dezembro, janeiro, fevereiro, qualquer data, eu estou disponível aí. Ok. Tá bom? Queria ouvir a opinião do Ilcim, presidente. Maruzano tem não? Maruzano saiu. Só para destacar uma fala do Maruzano, alguém mais quer falar sobre esse assunto? Não? Robson. Eu só queria lembrar a todos aqui a situação da Copasa hoje. A situação da Copasa hoje, ela talvez seja vendida, o governo de Minas pode vender a Copasa, privatizar a Copasa, ou se não, ela será dada em contrapartida ao governo federal, no abatimento da dívida que o governo de Minas tem com o governo federal. Então, a situação da Copasa é uma situação muito delicada. E pensem bem a Copasa entrar em Campo Belo diante de uma situação delicada dessa. Mas, o presidente, o vereador Robson acabou de falar aqui, foi o que eu disse mais cedo. A Kelly está ali, em 2014 ou 2015, Kelly? Nós fizemos um movimento aí em prol da BR-354. É um órgão federal, o DENIT, e nós não vimos, a gente sabe, até o presidente dessa casa e todos os vereadores têm pedidos, o prefeito tem, todo mundo tem, a região inteira tem, e a gente não vê nada resolvendo aí através do DENIT, a gente vê uma CEMIG a cada dia pior. Então, assim, são órgãos que a gente vê que está a cada dia caminhando. A gente viu o próprio vice-governador falando o que é a CEMIG hoje. Então, assim, o que eu quero falar é cumprimentar também, pediu para cumprimentar o doutor Jorge, que está acompanhando a gente lá e está preocupado também com essa situação. O que eu quero falar é o seguinte: hoje nós temos uma responsabilidade muito grande e nós podemos aproveitar isso aí, igual a vereadora disse, para a gente poder pegar pontos que, de repente, o DEMAI está em falha. A gente pode pegar alguns pontos, igual a questão dessa falta d'água, questão do gerador. A gente sabe que tem alguns bairros aqui que tem um pouco de dificuldade para chegar à água. Então, assim, são pontos que o DEMAI precisa melhorar a cada dia. Então, a gente pode trabalhar isso, que eu tenho certeza que é muito melhor nós termos um DEMAI nosso do que ver aí, igual teve lá em Divinópolis, igual eu cheguei ao ponto de ver lá um político, renomado, pegar o telefone, ter que ligar lá em Belo Horizonte para resolver vazamento de água. É muito triste isso, Robson. Um senador pegar o telefone,
pegar o telefone para ter que ligar lá em Belo Horizonte para resolver problema de vazamento de água. Já pensou se isso acontecer em Campo Belo, vereador Tchuca? Então, assim, vamos lutar, vamos ter muita responsabilidade, porque o povo de Campo Belo não pode perder, principalmente em qualidade de atendimento, em qualidade aí, de receber a água e o tratamento merecido de esgoto que todos merecem. Obrigado, presidente. Ok. Eu quero destacar uma fala do Maruzan, só mudando agora de assunto e para a gente encerrar essa nossa reunião, sobre o vídeo do prefeito ontem. E eu quero agradecer o presidente do sindicato, onde a gente tem uma conversa e um diálogo em prol dos funcionários. E eu já havia dito para ele, como ele disse no vídeo, há 15 dias atrás, que seria pautado na última reunião. E a inverdade cai por terra do vídeo do prefeito. E a falta de comunicação entre o prefeito e o Edson da contabilidade também. Porque se não há uma comunicação ali, porque o Edson e o Marcos Início já sabia que eu ia pautar na última reunião, tendo em vista que eles falaram, vereador Robton, que tinha prazo até dia 27. Então, mais uma inverdade. E hoje não tive tempo para fazer o vídeo, vou aproveitar o Hudson agora para explicar a todos os funcionários no qual a gente luta e luta incansavelmente, a gente sabe do valor que e é sagrado o salário dos servidores. Então acompanha de perto que vocês vão entender de fato o que é a história dos 10 milhões que estão pedindo aí de um crédito suplementar, que já foi usado 75 milhões, sem passar por essa casa. Porque a gente autorizou aqui já 30% do valor que eles poderiam fazer. E já foi usado. A nossa contabilidade aqui já puxou, em outubro já fizeram o remanejo do crédito suplementar, 69 milhões. E aí vem com urgência e precisão, querendo achar que manda na Casa Legislativa e não manda. São poderes independentes e nós tratamos aqui com harmonia. Só que nós temos que ter harmonia. Então, agora eu vou estar fazendo um vídeo para esclarecer a todos os funcionários da Prefeitura. No mais, nada mais havendo a tratar, convido a todos a ficar de pé para a gente encerrar a reunião com a oração do Pai Nosso.